Olá, crianças, tudo bem? Bom dia! Vamos hoje para nossa aula de língua portuguesa na página 22. Já pegou seu material? Pega lá e vem comigo. Vamos lá. Hoje nós vamos estudar sobre história em quadrinhos. Algumas histórias, elas são contadas somente por palavras. Essas histórias que são contadas por palavras, elas podem ser histórias escritas ou somente faladas, né? Aquelas histórias que os nossos avós contam pra gente, nossos bisavós, nossos pais, né? Existem também outras histórias que são contadas somente em forma de desenhos. E tem as histórias que são contadas por palavras e por quadrinhos, né? Por desenhos, que são as histórias em quadrinhos. Então, vamos lá. Com o auxílio do professor, numere os quadrinhos na ordem da leitura. Vamos lá? Vamos agora numerar os quadrinhos na ordem da leitura. Por onde a gente começa? Pelo final? Não, nós começamos pelo início, aqui pelo título. Então, vamos numerar. Vamos lá comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 quadrinhos, não esquece. Essa história em quadrinhos, o título dela é O Menino Maluquinho. E quem escreveu ela foi o autor Ziraldo. Olha o nome dele aqui embaixo. Eu até fiz um risquinho em volta dele, olha. Ziraldo. E foi retirada do livro Histórias Rapidinhas, tá? Também do autor Ziraldo. Na pergunta número 2, diz assim: quem é o autor dessa história? Quem é o autor? Quem foi que criou, escreveu essa história? Foi o Ziraldo. Então, vocês vão escrever o nome dele aqui, tá bom? Vamos agora para a página 23. Na página 23, nós temos também algumas questões aqui para nós respondermos, mas é bem fácil, então me acompanhe, vai pausando o vídeo respondendo comigo. Em quantos quadrinhos essa história é contada? Lembra que nós contamos e numeramos os quadrinhos? Quantos quadrinhos deu? Deu 7 quadrinhos. Então, você vai marcar um X aqui no 7, tá bom? De que forma a história é contada? Essa história é contada somente com palavras? A história que nós lemos aí na página 22? Com imagens e somente com imagens? Ou com imagens e palavras? E aí, qual é a opção correta? Ela é contada com palavras e imagens, porque lá nós temos o nome do texto, que é em palavras, temos ali representando os latidos do cachorro, que é com palavras, né? Então, o texto, ele é contado, a história é contada com palavras e também com imagens. Você vai marcar o X aí. Qual é a finalidade desse texto? A finalidade da história em quadrinhos, ela não é ensinar. A finalidade do texto em quadrinhos, da história em quadrinhos, ela é divertir os leitores. Ela é uma história engraçada, divertida, então ela serve para nos divertir, tá bom? Marque aí a resposta correta. Quem é o personagem principal? Quem será que é o personagem principal da história em quadrinhos que nós lemos? É uma menina, uma mulher, um menino ou um homem? Parabéns para quem disse que é um menino, né? O título já diz, O Menino Maluquinho. Vamos agora para a questão número 4. Responda as questões sobre o personagem principal dessa história. Na letra A,
Como é chamado esse personagem? Como ele é chamado? Ele é chamado o Menino Maluquinho. Por que será que ele é chamado Menino Maluquinho? Será que é porque ele é meio atrapalhadinho? Porque ele usa uma panela na cabeça, no lugar de um boné? E aí, o que você acha? O que você sabe sobre ele? Olhando lá as imagens, o que você percebeu sobre esse garotinho que é chamado o Menino Maluquinho? Qual é a característica principal do Menino Maluquinho? Ele usa uma panela na cabeça, né? Aí você vai escrever: ele usa uma o quê? Panela. Panela. Onde? Na cabeça. Vão lendo e escrevendo bem bonitinho, tá bom? Para não escrever errado. O personagem é um bom pintor? Sim ou não? Isso aqui é uma resposta pessoal. Você achou que ele é um bom pintor? Marque sim. Se você acha que não, marque não. Aí você vai explicar a sua resposta. Peça aí para a mamãe, tá bom? Para ajudar você a escrever. Por quê que ele é um bom pintor? Se você respondeu sim. E se você acha que ele não é, por que que você acha que ele não é? Que outros personagens aparecem nos quadrinhos? Quais são os outros personagens que aparecem nos quadrinhos? Os cachorros, né? Você vai escrever aqui, os cachorros. Aparecem vários cachorros. Então, você escreve aqui, tá bom? Agora, na página 24, a questão número 7 diz assim: a história começa com uma situação tranquila. Vocês observam lá que ele está bem tranquilo, indo pintar, né? Montou todo o material que ele precisava. Só que aí acontece alguma coisa que tira a tranquilidade dele. O que foi que aconteceu? Olha aqui, onde o personagem estava? Quando ele estava andando, onde ele estava? Ele estava em uma rua. Então, você pode escrever aqui na frente: em uma rua. Escreveu? Vamos para número 2. O que ele estava carregando? O que será que ele estava carregando? Volta lá na história em quadrinhos e observe quais eram os materiais que ele estava carregando. Eram objetos de pintura. Então, vamos responder aqui juntamente com a Pro. Objetos de que mesmo? O que ele ia fazer? De pintura, né? De pintura. Não se esqueça de ir lendo o que você está escrevendo, tá? Que aí você vai trabalhando a escrita e também a leitura. O que ele pretendia fazer com os objetos que estava carregando? O que ele pretendia fazer? Ele pretendia pintar uma tela. Então, você vai responder aí com a ajuda do papai ou da mamãe. Letra D. Ele conseguiu fazer o que pretendia? Sim ou não? Sim, ele conseguiu. Ele pintou um gatinho na tela. Então, você vai responder aqui só se ele sim ou se não. O que ele pintou na tela? Qual foi o desenho que o menino maluquinho pintou na tela? Um gato. Então, você vai escrever aqui na frente: um gato. O que aconteceu quando ele terminou de pintar? O que aconteceu quando o menino maluquinho terminou de pintar o gatinho? Apareceram vários cães, né? Vários cachorros. O que o personagem fez? Ele saiu fazendo o quê? Ele saiu correndo com a tela na mão, né? Para proteger a pintura dele. Vamos agora para número 9. A número 8 nós não vamos fazer. Vamos agora para número 9.
Escolha palavras do quadro e complete o final das frases. Lembre-se do ponto final. Então, vamos lá. Aqui no cada quadro nós temos 3 palavras, né? Ou conjunto de palavras para a gente completar a frase. No começo da história, o menino maluquinho aparece carregando. Ele aparece carregando brinquedos, ele aparece carregando objetos de pintura ou artigos de pesca. O que ele aparece carregando? Ele aparece carregando objetos de pintura. Então, você vai escrever aqui na frente, objetos de pintura. Letra B. Ele levou os objetos para onde ele levou os objetos? Ele levou para a escola, para a praia ou para o campo? Ele levou os objetos para o campo. Então, você vai escrever aqui na frente, o campo. O menino pintou na tela uma paisagem, um animal ou uma árvore. Qual foi o desenho que o menino maluquinho fez na tela? Um animal. Você vai escrever lá na frente um animal, aqui na frente, tá bom? Essa é a atividade da página 24. Na página 25, nós vamos responder somente a letra D e a letra E, que é continuação da atividade anterior, tá bom? No final da história, o menino maluquinho saiu correndo porque apareceram muitos... O que será que apareceram? Insetos? Muitos pássaros ou muitos cães? Muitos cães. Então, escreva lá, muitos cães. Letra E. Os cães latiram porque viram? Por que será que os cães latiram? Porque eles viram o menino ou porque eles viram o gato na tela? Porque eles viram o gato. Então, escreva aqui na frente. Muito fácil, né? Já ajudei vocês aí e agora vocês vão pausando o vídeo e respondendo com bastante atenção. Não se esqueça de colocar o nome e a data na sua atividade e de tirar uma foto e mandar para a Pro. A Pro quer corrigir a tarefinha de vocês, tá bom? Beijinho no coração de vocês, fiquem com Deus e até amanhã!